Já comecei a ensinar ela, para ela, uma salazinha, uma barraquinha, aquela seca, e as cores, as bolas primárias, e não ensinando a elas não, e a ela. Eu confesso que quando eu entrei no curso de pedagogia, eu nem sabia exatamente o que era o curso de pedagogia. Não foi um curso que eu escolhi a princípio. O curso que eu tinha escolhido, eu passei no mesmo ano, mas eu passei para o meio do ano, né, para a chamada da segunda turma. Mas aí eu tinha passado na primeira turma para pedagogia e eu comecei a fazer. E ali no primeiro mês do curso eu fui entendendo que eu queria ficar, e aí de modo que eu nem me matriculei no outro curso. Assim, eu me apaixonei pela pedagogia no primeiro semestre mesmo, né? Então eu não tinha muitas expectativas ainda. Quando eu escolhi a educação, né, quando eu escolhi ser professora, eu imaginava uma profissão cheia, a gente sempre acha que é uma cheia de carinho, cheia de afeto, mas ao mesmo tempo com muita descoberta, muitos aprendizados. E esses aprendizados, essas descobertas são constantes, são diariamente. A gente pensa sempre em transformar vidas, né? Através do nosso conhecimento, que a gente aprende com eles e eles aprendem conosco. Então, a gente tem esse pensamento de transformar vidas através do conhecimento. Pensar em pedagogia é uma coisa assim bem complexa de falar, mas ao mesmo tempo é satisfatório. Mas essa satisfação que a gente sente acaba virando romantização e, enfim, acaba fazendo com que os pedagogos, os profissionais da educação estejam sempre no sufoco, no sufocamento, porque é sempre muito cobrado por tudo. A minha expectativa, eu não pensei em pedagogia. Tem umas colegas que incentivou porque eu fizesse a pedagogia, né? Eu achava que não ia me identificar, mas eu me identifiquei com essa área da pedagogia. Eu imaginei, assim, uma sala de aula, eu dando aula, mas a experiência que eu tenho hoje é diferente. Hoje eu faço pedagogia, não imaginava, né, de estar nessa área, mas nos meus 43 anos, eu tenho uma filha com 2 aninhos e já comecei a ensinar ela, preparar ela antes de ir para a escola. Pensando em, a gente vê que o chão da sala de aula ela é bem diferente do que a gente imagina, né? A gente vem com o ideal e chega aqui e se depara com o outro. Antes de entrar para pedagogia, eu achava que, como eu atuava antes como professora de história, eu estava dentro da escola, então eu via que era uma faixa etária menor, eu via que as crianças eram mais afetuosas do que o pessoal do ensino médio, né? Porque adolescente só faz tirar onda da sua cara e o máximo de afeto é isso. Mas eu penso que cada turma é um desafio, cada estudante é um desafio, né? A gente vai aprendendo coisas, vai se desafiando com coisas. Eu acho que um desafio grande, assim, como professora da educação superior, para mim são sempre os estágios. Os estágios são experiências de muito desafio, porque aí a gente vai lidar com a realidade da própria escola, né? Levar os nossos estudantes para as escolas, sem ter uma estrutura, porque a gente não tem um transporte que a gente saia com todo mundo da universidade para uma escola. A gente vai criando condições para desenvolver o estágio a partir da própria realidade, né? Não, é difícil, não é fácil não. Você trabalhar, você ser um professor, não é fácil. A gente tem uma batalha dia a dia com os alunos em sala de aula, né? Eu trabalho com a criança atípica, então para mim a primeira experiência com a criança atípica para mim está sendo muito difícil trabalhar com a criança atípica. Porque a minha criança é uma criança de nível 3, é um grau mais alto. É uma criança que ela é não verbal, é uma criança que ela tem TDAH, então tem que ter formas estratégicas para poder trabalhar com essa criança.
Então, para mim, é muito difícil, porque é uma criança que ela não interage, é uma criança que ela não tem foco em nada, né? Tudo que ela pega, ela joga. Então, é um trabalho árduo, todos os dias, com essa criança. É um pouco desgastante, não vou mentir para você. Por que que hoje eu digo assim, estou na educação e seria a área que eu permaneceria? Porque assim, eu venho de uma formação do magistério, então eu já estive em sala de aula. E quando eu resolvi sair de sala de aula, eu resolvi sair para nunca mais voltar, porque não era um ambiente saudável você lidar com 40, 50 alunos, que era a minha realidade no interior. Eu fiquei em sala de aula do terceiro ano, fundamental, fiz o quarto ano, fiz o segundo ano, fiz o primeiro ano, e nenhuma dessas séries eu conseguia fazer o que eu queria como professora. Então, assim, eu saí de sala de aula para nunca mais voltar. E aí surgiu a oportunidade de eu voltar como intérprete. Aí sim, hoje eu me vejo nessa área da educação com bem mais tranquilidade para trabalhar. Depois de mais de 25 anos fora de sala de aula, eu voltei, mas não para ensinar, para ser a regente, mas para tipo, acompanhar um aluno que está ali com dificuldade. Teve muitos dias. Eu já tive alunos fazendo xixi em mim, porque ficaram com raiva de mim. E aí ele ficou com raiva de mim, esse menino, e ele botou a pinta pra fora e tentou mijar em mim. Só que eu fui mais rápida que ele, então ele não acertou. Foi muito, mas eu relevei depois, porque eu entendi o contexto daquela criança, sabe? Mas o mais difícil pra mim é quando essas coisas vêm dos pais, das famílias, porque aí não tem desculpa, são adultos. Então muitas vezes os adultos acabam tratando mal o professor, ou ensinando que você não trabalha da forma adequada, ou enfim, lhe acusando de alguma coisa. E aí isso pra mim é o que me deixa mais sentida de verdade, que é mais difícil pra mim, é lidar com essa rejeição que muitos pais têm, porque eles acreditam que eles não confiam no seu trabalho. Então é o tempo todo desconfiança, e isso é muito difícil. E uma das principais dores, eu acho assim, pelo menos para mim, é a gente se sentir como responsável pela educação básica. E quando eu falo de educação básica, eu estou falando de educação familiar, como a criança saber agradecer, a criança saber respeitar o colega, a criança saber amarrar um cadastro, saber respeitar os pais, porque infelizmente nos dias atuais os pais têm transferido a responsabilidade de educação para a escola. Eu acho que isso é um ponto assim muito difícil para quem trabalha com a educação, porque a nossa responsabilidade não é essa educação básica da criança saber viver em sociedade. A gente tem a responsabilidade com a cultura, com a educação letrada, com o mundo letrado principalmente e com as vivências no geral. Mas o básico, a educação básica tem que vir de casa. E a gente ser cobrado por isso é uma coisa muito difícil. Inclusive a gente chega muitas vezes a conversar com os pais e a gente vê nitidamente isso no discurso dos pais. É fazer o trabalho de ensinar a criança surda, que a gente, enquanto tradutor intérprete, a gente não é formado para o ensino, a gente é formada para interpretar, traduzir um texto, interpretar uma fala. Mas como a gente lida com criança que está chegando com a sua L2 do português e a sua L1 não ainda Quando eu cheguei para Fundamental 1 foi um susto, porque, como eu disse, eu só interpretava, aí eu tive que aprender. Tanto é que eu senti a necessidade de fazer pedagogia. Aí estou fazendo pedagogia porque a gente acaba tendo que ensinar os meninos, eu estava tendo que confeccionar material, aprendi muito com a professora. E foi muito. E assim, é bom, sendo que tem seus problemas. Tem aqueles alunos que, além de ser surdos, também é autista ou alguma outra dificuldade, que seja TOD. E aí você tem que estar sempre olhando, estar perto. Já no ensino médio, não. No ensino médio você chega, interpreta, tocou para o intervalo. E a gente tem o nosso momento de descanso.
Na Fundamental 1, não, a gente tem que estar de olho, tem que prestar atenção, tem que ver, principalmente quando é surdo com outras deficiências. E isso pode se tornar um ponto negativo na nossa área, porque a gente não tem preparo para essa demanda de atender uma criança surda com outras deficiências, com outros CIDs. E a gente não é preparado para isso. Então a gente acaba tendo que recorrer a cursos extras, a formações fora do ambiente de trabalho, para conseguir saber lidar com essas questões. É bom. Agora tem as suas dificuldades, mas acaba que a gente se torna satisfeito. Eu acabei entrando numa pós em tradução e interpretação na área educacional. Isso somou muito a minha carreira. Eu já tinha feito letras libras, mas o letras libras é outra vertente, não é para tradução e interpretação, é para o ensino. E assim, somou, né, ao que eu preciso atuar aqui, essas duas formações. E ano passado para mim foi uma das melhores experiências, porque eu trabalhei com uma aluna com deficiência intelectual. Achei difícil no início, mas a professora sempre me ajudando, mostrando, tem esse material, tem assim, você pode ir no médico. No início foi difícil, eu ficava quebrando a cabeça. Depois, quando eu comecei a pegar o ritmo da aluna, quando ela começou a aceitar eu como intérprete, foi tudo tranquilo. Porque ela, além de surda, era deficiente intelectual. Mas ela é uma deficiência intelectual que ela gosta de tudo bem organizadinho. O estojinho dela, as coisinhas dela, e na hora de guardar, ela guarda, ela só sai quando guardar tudo. Então ela era bem organizada, bem calma, bem tranquila. Dificilmente ela se descontrolava, né? Os profissionais da educação infantil e os profissionais do ensino fundamental 1, ambos são pedagogos. Mas quem atua na educação infantil tem uma visão da pedagogia, da prática pedagógica, e quem atua no fundamental 1 tem uma visão bastante diferente. Então, quando a criança sai do infantil e chega no fundamental, é muito comum você ver reclamação dos professores do fundamental em relação ao trabalho que foi desenvolvido na educação infantil, porque a perspectiva do que deve ser ensinado, o que deve ser feito é completamente diferente entre esses dois setores. Eles não conversam entre si, sabe? E aí não existe, muitas vezes, isso falando, por mais que eu atue hoje numa empresa privada, eu fiz muitos estágios, eu fiz programas de iniciação didática, o PIBID, por muitos anos. Então eu vi isso acontecendo. E eu sempre, por incrível que pareça, tanto os meus estágios quanto no PIBID, os 3 anos que eu passei no PIBID e todos os estágios que eu fiz na faculdade, todos foram, assim, teve um que não foi, mas todos foram no período da alfabetização, mais ou menos. Primeiro, segundo ano. A EJA também foi no período da alfabetização. Então, os professores reclamam uns dos outros. E eles não têm essa linha de seguir o trabalho, de continuar, entendeu? Porque o que é feito na educação infantil, o fundamental não concorda e vice-versa. Aí acaba que ficam lacunas que deveriam ser preenchidas nessa continuidade, nessa transição, mas que não são preenchidas. Aí acaba que, por exemplo, o professor do fundamental, vou dar um exemplo muito claro. Eu atuei uma vez no PIBID como professora do ensino fundamental 1, do primeiro ano do fundamental, que é o período da alfabetização. E ela reclamava muito das professoras do infantil, porque as crianças não chegavam sabendo o som das letras, não tinham esse contato. Só que aí você vai para o infantil, e eu fiz um estágio de educação infantil justamente nessa instituição que essas crianças vinham para o fundamental dessa professora. E aí lá eles não têm essa concepção de que as crianças têm que sair sabendo o som das letras, e eles realmente não ensinam. Então, assim, são propostas diferentes que não conversam entre si. Aí acaba que um fala mal do outro. Eu diria, talvez, que a educação é processo. A educação é processo. Nunca está finalizado, nunca está pronto. A gente nunca está 100% pronto. Sempre precisa estudar mais, sempre tem coisas que a gente não sabe, que a gente não conhece. Sempre é possível aprender, a gente sempre pode
né, melhorar, conhecer outras coisas. Eu não estou falando só de conteúdo, de conhecimento acadêmico, eu digo de conhecimento de gente, de relação, sabe? De relacionamento, de gente, enfim, dessas relações que a gente estabelece aqui. Então, acho que a educação é processo. Eu gosto do que faço, eu quero dar o máximo de mim, eu quero que as crianças aprendam, absorvam de mim o que eu sei. E que também elas ensinam, dia a dia elas ensinam, sabem coisas que às vezes a gente não sabe. Então elas ensinam muito, me ensinam muito. Então eu como pessoa, como profissional, eu me sinto realizada na minha profissão, com as dificuldades, mas eu me sinto realizada na minha profissão. Eu diria que a gente nunca vai estar pronto, que a gente sempre encontra coisas que a gente não sabe fazer, por mais que a gente estude. Sempre tem coisas que a gente não sabe fazer, sempre tem coisas que a gente precisa conhecer. Então, um conselho que eu daria é estude muito e estude sempre. Que não desista, exatamente porque a educação é um processo, ele é um processo para a gente também. Eu entendo que nós, como professores, a gente também nunca está pronto, sabe? Sempre tem um desafio novo, sempre tem uma pergunta que a gente nunca parou para pensar. Sempre tem uma situação com a qual a gente nunca se deparou antes. Então, eu diria, persista, não desista. E eu também diria que, apesar de todos os desafios da nossa profissão, a nossa profissão, exatamente porque a educação é um processo, a gente tem a possibilidade de acompanhar as pessoas. A gente tem a possibilidade de estar junto nos percursos, sabe? Contribuir para a mudança da vida das pessoas. E isso realmente é muito incrível. De todos os problemas assim que a gente enfrenta na sala de aula, mesmo assim, ainda assim, para mim, é satisfatório, porque é ver assim um ser humano se desenvolvendo e a gente saber que a gente fez parte daquilo, saber que muitas vezes a gente vai estar na memória dessas crianças, mesmo às vezes não como pessoa, não lembra do nome, mas de algumas atitudes, ou aquela professora me ensinou isso, a minha professora me ensinou a ser assim, a minha professora disse que eu não era burro, por exemplo, que a gente tem o tempo inteiro que está fazendo esse tipo de coisa, de dizer, não, você não é burro, e que eles escutam muito isso em casa e... Enfim, para mim é muito satisfatório. Então, ainda assim, com todos os problemas, eu faria pedagogia novamente. Eu gosto do que eu faço e eu acho que o meu trabalho ele é um trabalho significativo, sabe? Eu vejo potencialidade nas coisas que eu me proponho a fazer com aquelas crianças. Então, é recompensador para mim. Eu não sei, eu penso que daqui a alguns anos, talvez eu não esteja mais em sala de aula. Talvez eu vá atender em consultório, talvez eu fique na coordenação, talvez eu saia da educação básica, entendeu? Eu não sei se a sala de aula da educação básica por tantos anos é algo saudável, porque você tem muitos desafios extremamente desgastantes e você, às vezes, simplesmente não sabe em quem se apoiar. Porque as famílias não dão suporte, a escola muitas vezes se omite, por isso, sabe, em várias situações diferentes. E aí você se vê sozinha, é muito fácil você se ver sozinha. Então, não sei também, né? Depende de muitos fatores. Depende quanta sorte você vai ter nessa trajetória. De encontrar pessoas que estejam alinhadas com o seu pensamento e dispostas a carregar esse fardo com você, entendeu? Porque o trabalho do pedagogo não se inicia terminando o pedagogo, né? Ele passa por N pessoas que precisam apoiar para que isso dê certo. Se não dá, você se desgasta.
Professor, o senhor fala muito sobre a questão do aprender e do ensinar. O que é aprender e o que é ensinar? Olha, eu acho, em primeiro lugar, é impossível compreender um ou o outro a não ser em relação um com o outro. Quer dizer, quando a gente busca compreender os dois na sua relação complementar, dialética, aí então a gente percebe que não há ensinar sem aprender e que não há aprender sem ensinar. Quer dizer, se eu te ensino algo, é porque eu estou ensinando a ti algo que eu aprendi e que eu continuo a aprender ao ensinar-te. E na medida em que tu, aceitando aprender, começas a aprender, tu começas a conhecer o aprendido. Quer dizer, não acho que seja uma coisa fácil para explicar com esse jogo de palavras aqui rapidamente num programa de televisão. Mas é preciso deixar muito claro que toda vez que a gente se oriente no sentido de entender, ensinar, entender o que é ensinar, como se fosse o ensinar, a transferência mecânica de um pacote deste lugar para aquele, quer dizer, sai o pacote de dentro de mim e entra no corpo dos educandos. Isso é um absurdo. Isso não é tarefa de gente, isso é tarefa de coisas. A gente pode falar também? Sensível. A gente pode falar também? Sensível. Respeito a cafeteira, que era homofóbica. Está em... Não dá para ver, tá?